Olá pessoal, gente, nós sabemos que Deus, esse Deus grande e poderoso, que nós procuramos nos aproximar nesse espírito de honra, Ele se agrada com tudo que o homem conquista, com o seu suor, com a justiça. Deus se agrada. Agora nós precisamos de algo mais, e quando falamos isso, é com base na experiência de tudo que está registrado aqui em sua palavra. Precisamos ser honrados por Deus. E o exemplo disso está em Jó. Você já viu essa experiência, está escrito. Jó era um homem muito rico, possuía muitos bens, e o que ocorre? O inimigo de nossas almas compareceu diante do Senhor, pedindo autorização para confiscar os seus bens. E fez mais do que isso. Ele não somente confiscou os bens de Jó. O que ele fez? Ele matou seus filhos. Entende? E Jó alcançou diante de Deus um bom testemunho. O próprio Deus diz: observaste Jó? Eu vejo que você está observando Jó. Homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a Deus. Esse temente a Deus é respeito a esse código de honra e justiça. Pois bem, essa mesma reivindicação que Satanás fez diante de Deus para confiscar a vida de Jó, para matar os seus filhos e aprontar, por que ele não fez essa mesma proposta para entrar na vida de Abraão, Isaque e Jacó? E quem dá essa resposta é o próprio Jó, quando ele diz: eu somente te ouvi falar. Então esse livro, ele me ensina que Deus se agrada do que o homem conquista com o resultado do seu suor, dos seus esforços, com a prática da justiça. E foi isso que deu a este homem uma segunda chance. Mas está escrito aqui no capítulo 1, versículo, presta atenção aqui, ó, capítulo 1, versículo 12. Quando Satanás foi lá reivindicar, o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem. É brincadeira isso? Que é exatamente o que está acontecendo hoje com muita gente boa. Homem íntegro, reto, tem um temor de Deus. E esse temor de Deus nada mais é do que aquele cara que aprende a honrar o seu nome, que sabe que fazer o bem, a prática da justiça, não é porque Deus mandou, é porque isso traz resultados de honra para a sua vida, para a sua casa e para os seus filhos. Não é só pelo temor do castigo, é pela natureza. Que o camarada que não faz o mal somente porque Deus não autoriza, essa pessoa não presta. Né? Jesus falou isso: olha, quando vocês fizerem somente o que eu vos mandei, considerai-vos servos inúteis. É isso que ele está dizendo. É aquela pessoa que ela só faz o que Deus mandou e faz ainda por temor do castigo. Né? Porque tem a natureza realmente da justiça. No caso de Jó, ele era um homem que ele sabia tanto das consequências de coisas erradas, né? Quanto também existia um respeito. Ele não conhecia Deus, a semelhança de inúmeras pessoas que sofrem hoje no mundo, que possuem bens, entende? Daqui a pouco tudo é confiscado, acontece uma coisa, uma tragédia. A imoralidade da administração da coisa pública, que vem destruindo a alta carga tributária, essa bagaceira que está no mundo, meu irmão, que vem e leva anos de seus esforços. E por que isso acontece? Acontece porque essa pessoa, ela alcança diante de Deus um determinado favor, mas a honra, não. Por quê? Porque acontece com ela o mesmo que acontece com todo mundo. Deus não honra. E aí é onde está a questão. Por isso que Deus mandou olhar para Abraão, não mandou olhar para Jó. Jó é um exemplo do sofredor que come tudo calado e tampado. Né? Aquele cara que ele não ousou atribuir a Deus alguma falta. Hoje qualquer desgraça que acontece, o camarada ele põe a culpa em Deus. É Deus. Deus, o que é que eu fiz? Tem nada a ver. Jó, ele tinha consciência que o que estava acontecendo de ruim na vida dele era obra do mal. E ele entendeu que Deus permitiu.
A questão é, nós não estamos aqui para viver na dependência do mal e para sorver as consequências das decisões do mundo, porque só escolhe coisa ruim, bolacha quebrada. Então você precisa se posicionar, ver o que é que você quer da sua vida. Sexta-feira nós vamos orar novamente, eu retorno às minhas reuniões às sextas-feiras, agora no dia 11, nós estamos retornando às sextas-feiras e nós vamos orar, apresentar diante de Deus e pedir a sabedoria, o entendimento, o discernimento e a capacidade se fazer diante de Deus por merecer. Se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me honre. Que o Senhor venha ao meu encontro e faça por mim o que infelizmente não está fazendo pela grande maioria. E isso não é por um privilégio aleatório ou por aquele cara que se sente superior. É uma relação de troca, de honra. E nós aprendemos o espírito da honra neste relacionamento de Deus com Abraão. A fé abraâmica nos mostra isso. Quer dizer, apesar do homem ser íntegro, reto, justo, você vê, as coisas dele foram confiscadas, seus filhos foram mortos em um desabamento. Que é o que acontece hoje com muita gente boa. Por quê? Porque existe um limite desta concessão de Deus. E nós queremos muito mais, queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre tudo que formos capazes de conquistar na vida, porque não vai adiantar nada ter bens, possuir coisas e não ter a bênção de Deus sobre essas coisas. Não vai adiantar nada estar, então na presença de Deus eu sou isso, aquilo, outro, e acontecendo conosco o mesmo que acontece na vida de quem despreza a palavra de Deus, o mesmo que acontece na vida de quem zomba da qualidade desta fé que Deus quer encontrar naqueles que Ele desperta a consciência para se aproximar e apresentar razões diante dEle, para que Ele faça por nós o que não está fazendo pela grande maioria, que é o que está escrito na Isaías, quando o Senhor diz: invoca-me, apresenta-me razões para que eu possa justificar-te. Essa razão maior já foi entregue, já foi dada, foi Cristo, pagou nossa dívida. Se não fosse isso, nós não tínhamos capacidade nem de apresentar nada. Agora vamos apresentar o quê? Tem espírito de honra envolvido nessa devoção? Ou você é mais um religioso, está dentro de uma instituição, ou você acredita em Deus como todo mundo crê. Mas lá dentro existe um sentimento em que as prioridades, nessas prioridades da sua vida, Deus não entra. Não existe uma aliança entre você e Ele. Existe o homem íntegro, o homem que tem o fruto dos seus esforços reconhecido por Deus como algo bom. E é isso que muitas vezes você, sem saber, recebe livramentos de Deus, recebe oportunidades para conhecer esse Deus, para que você não seja contado junto com milhares de pessoas que, nessas multidão de gente que vive na dependência das decisões do mundo e de tudo que acontece, da força das circunstâncias. E o cara fica sem entender. E você pode prestar atenção que a maioria das pessoas que tem esse perfil de Jó são os que mais sofrem no mundo. E o diabo odeia quem tem esse perfil de integridade, que não joga no time de Satanás. Por isso que nós precisamos, mais do que esse agrado de Deus, mais do que esse olhar, precisamos ser honrados por Ele. Para que não aconteça a mesma coisa, tudo que Ele tem está em tua mão. Poxa! Aí Deus disse, olha, somente não faça nenhum mal. Ou seja, não tire a vida dele. Deus deu uma chance para ele. Está aqui, ó. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E leia o livro de Jó e você vai ver o que foi que esse infeliz fez. Então tem que tomar cuidado para não ficar atribuindo a Deus tudo que acontece de ruim no mundo foi Deus. É Deus não. Acontece porque Deus virou as costas. Porque Deus entrega essa pessoa justamente porque ela vive na jurisdição do inimigo de nossas vidas. Quem não está com Deus nesse espírito de honra, ele está vulnerável. E eu não estou falando aqui de religião, você virar crente e ficar viajando. Você sabe disso, eu não vou repetir essa história. A questão é ter um código de honra com Deus e receber dele essa concessão, esta bênção, esse zelo. Receber dele
esse olhar a mais, quando ele não permite que o inimigo de nossas almas faça com você o que está fazendo com o mundo. Então se ligue nisso, leia lá, Jó capítulo 1, nós vamos orar. Sexta-feira, esse vídeo é mais para avisar que sexta-feira estamos retornando à nossa reunião, e no domingo às 18 horas continua normalmente. Então vai acompanhando através aqui do canal, e os que podem comparecer já sabem como funciona, não vamos repetir tudo isso que você sabe. Está o mundo entomado, todo gente com Omicron. Então você faça a sua parte, cuide-se, vigia, está com sintomas, não compareça, fique em casa, acompanhe pela internet. Tá bom? Agora, tá bem, compareça. Com todas aquelas medidas preventivas que são necessárias. Tá bom? Beijo bem grande, seu amigo, até a próxima galera, e medite diante disso. Poxa, porque Deus falou para Satanás, tudo que ele tem está em tuas mãos. É porque o homem precisa de algo a mais. Ser íntegro, reto, fazer a coisa certa é o dever de todo homem. Mas precisamos conhecer Deus, não somente de ouvir falar, mas conhecer como Abraão conheceu, como Isaac conheceu, como Jacó conheceu, para contar com essa bênção de Deus enquanto estamos peregrinando nessa terra. Nós estamos falando aqui de salvação e do destino eterno, que isso é garantido por Cristo. Estamos falando aqui o que vai acontecer contigo enquanto está aqui. Vai ficar na dependência de quê? Das pragas, das pestes, do desequilíbrio econômico, da exploração do poder econômico mundial sobre milhares de miseráveis que existem somente para manter o sistema funcionando. Você é que escolhe. Porque Deus, ele tem mostrado aqui. Honrarei os que me honram. Os que me desprezam serão desfavorecidos. Em outras palavras, ele fica de costas. E aí não dá. Né? Beijo bem grande e até sexta-feira, 19 horas, na sexta, 19 horas. Você comparece e compartilha conosco desta bênção que Deus vai vir sobre nós, mais uma vez, trazendo a sua vitória, o seu espírito e a capacidade de vencermos em tempos de crise, em dias de luta, e transformar isto, essas maldições que o mundo cria, em grandes bênçãos. E assim será. Esse ano vai ser um ano muito abençoado. Tá bom? Fica com Deus e até sexta-feira, 19 horas. Um beijo a vocês que estão em Atos e fiquem ligados. Fiquem ligados que esse ano vai ser maravilhoso. Pode crer. Beijo. Tchau, tchau e até lá.